Salve galera, tudo bem? Olha, resolvi reservar alguns minutos para que a gente possa falar sobre um tema dentro do poder constituinte importantíssimo para as provas de concurso e para o exame da OAB, em especial o exame da OAB, a segunda fase que se aproxima, né? Trata-se do poder constituinte difuso. Galera, primeiro ponto importante a respeito desse tema é identificar o poder constituinte difuso como um poder não regulamentado no direito. Por isso a doutrina chama de poder constituinte de fato ou poder de fato. Isso se dá por conta de uma criação feita de forma alheia à previsão de qualquer sistema normativo, tá? Então ele não é regulamentado, ele é um poder de fato, que tem como finalidade alterar o texto da Constituição sem a necessidade de mudar o texto, tudo bem? Então, falando em poder constituinte difuso, nós identificamos no primeiro momento que se trata de um poder de fato, cuja finalidade é alterar o texto da Constituição sem a necessidade de se apegar àqueles critérios formais de alteração previsto lá no artigo 60 da Constituição Federal, beleza? Qual é o fundamento disso? Nas leituras de José Afonso da Silva, né, e nas leituras também de Luiz Roberto Barroso, esses autores reportam a ideia de que se trata de reflexo de um novo comportamento interpretativo da Constituição, com vistas a adaptar o texto constitucional ao novo momento social, né? E quem exerce esse poder constituinte difuso? Eu acho que pelo próprio nome nos ajuda a identificar quem seriam os autores, né? Mesmo porque se trata de um poder difuso, né, nós não temos como identificar um único ator, né, na execução desse tipo de poder constituinte, né? Então todos aqueles que interpretam a Constituição, né, seja qualquer cidadão ou qualquer órgão estatal que para fins de executar as suas atribuições busca a Constituição como fundamento, exerce o poder constituinte difuso, né? Então é uma nova forma de se interpretar a Constituição Federal, não podendo se identificar quem é o verdadeiro ator, né? Ele pode ser executado por cidadão ou por qualquer órgão estatal. Isso decorre muito daquela teoria do Peter Harvey, né, na Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, onde ele admite que a Constituição ela deve ser interpretada pelos verdadeiros atores que vivem a Constituição. Tá? Então, falar de poder constituinte difuso não é identificar um único ator que executa esse tipo de poder, né? Qualquer cidadão ou qualquer órgão estatal pode interpretar a Constituição Federal, beleza? Agora a questão é como ele se manifesta, né? Como esse poder constituinte difuso ele se manifesta. A doutrina aponta que ele é manifestado no momento em que os órgãos estatais identificam qualquer tipo de omissão, de imperfeições, de obscuridades ou de espaços vazios na norma constitucional. Então, identificando esse tipo de situação, né, os órgãos estatais estariam habilitados a se valer desse poder constituinte difuso. Agora, como ele se instrumentaliza? Pessoal, essa temática ela é interessante porque ele se instrumentaliza de algumas formas que a doutrina não consegue, de forma uníssona, traçar um mecanismo que pudesse identificar, né? Que você quer dizer com isso? A doutrina ela não é pacífica no sentido de identificar os instrumentos pelos quais o poder constituinte difuso é manifestado, né? Então, de forma bem ousada aqui, eu tento ajudar com essa estrutura, tá? Eu pego o poder constituinte difuso e divido em duas formas de manifestação. A primeira delas por meio de construções constitucionais e a segunda forma de manifestação ela se dá por meio da mutação constitucional fruto do exercício da atividade jurisdicional. Tá? Então,
de que forma o poder constituinte difuso se manifesta? De duas formas. A primeira delas, por meio de construções constitucionais, e a segunda forma, por meio de mutação constitucional, fruto da atividade jurisdicional. Tudo bem? Vamos analisar a primeira vertente, então, aquela que o poder constituinte difuso se manifesta por construção constitucional, tá? O que significa construção constitucional? São conclusões tomadas pelos intérpretes que vão além das expressões contidas no próprio texto, né? Então são exercícios conclusivos, interpretativos, que têm como resultado algo além do que está previsto nas expressões do texto da Constituição Federal. De que forma isso acontece? De duas formas, por meio de convenções constitucionais e por meio de costumes constitucionais. Convenções constitucionais. Trata-se de uma padronização de condutas com base em um aspecto de reação, de projeção, de reação com relação aos órgãos de controle. Então trata-se de uma padronização de conduta, tendo como base uma expectativa de reação por parte dos órgãos de controle. É claro que se essa padronização de conduta feita pelos órgãos estatais ao interpretar a Constituição, essa padronização está sujeita a órgãos de controle, dentre os quais o próprio Poder Judiciário. Então, essas convenções são padronizações de conduta que projetam uma reação por parte do poder, por parte do órgão de controle. Então, é como se, vamos agir dessa forma, tendo em vista a norma constitucional não nos ajudar, né, na maneira como agir, então vamos adotar esse padrão de conduta e esperar, né, se eventualmente algum órgão de controle vai nos acionar para rever esse tipo de comportamento. Tá? Existe um exemplo que a doutrina aponta com relação a essas convenções, que é um que ocorre no Congresso Nacional. E o exemplo é o seguinte: só estaria apto a retirar o projeto de lei, né, aquele que o propôs, né? Então, aquele parlamentar que propôs o projeto de lei, só ele estaria apto a retirá-lo da apreciação, né? Então, é uma situação em que não há uma previsão constitucional dentro do processo legislativo, mas o Congresso Nacional ele se comporta diante dessa convenção pactuada entre os parlamentares. Tá? Então é um exemplo que ilustra essas convenções constitucionais. A outra vertente da construção constitucional está nos costumes constitucionais. E quando a gente fala de costume constitucional, a gente fala de uma prática reiterada de atos, né, de natureza constitucional. Então são práticas, são condutas, são atitudes tomadas pelos órgãos que não estão previstas de forma expressa na Constituição, mas já se encontra sedimentado ao longo do tempo. Isso se chama costume constitucional. E aí a doutrina aponta alguns exemplos a respeito dos costumes constitucionais, e aí eu cito a obra do professor Flávio Martins, em que ele nos remete à época do Brasil Imperial, em que Dom Pedro II, muito ligado a questões de arte, cultura, né, ele não se habituava muito na governância do país. Diante disso, ele nomeava ministros para poder gerenciar o Estado. Então, de uma forma ou de outra, nós estaríamos aí diante de um hábito ou de um costume parlamentarista, uma vez que a Constituição previa um outro sistema de governo. Então, a gente identifica nesse hábito segundo o professor Flávio Martins, de Dom Pedro II, não muito ligado à gestão do país, a transferência dessa responsabilidade a ministros, de modo a gente verificar uma espécie de parlamentarismo não concebido na Constituição Federal na época.
Tá? Uma outra situação interessante também trabalhada pelo professor Flávio Martins com relação aos costumes constitucionais é aquele fato da época em que a presidente Dilma tentou nomear o ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Né? Se aquele ato administrativo de nomeação não fosse impugnado, né, e devido ao forte capital político que o ex-presidente Lula possuía, né, nós teríamos uma pré-concepção de que estaria sendo fomentado no Brasil um sistema semipresidencialista, em que o ministro-chefe da Casa Civil governaria o Estado brasileiro, enquanto o presidente da República, no caso a presidente Dilma, ficaria ali somente com atribuições mais figurativas, né, se assim a gente pode dizer. Então, caso aquela nomeação fosse concretizada, caso o ex-presidente Lula fosse ministro-chefe da Casa Civil, estaria configurado no futuro, né, diante da sedimentação de hábitos, esse costume constitucional de um sistema semipresidencialista no Brasil. Beleza? Agora, falando sobre a mutação constitucional como fruto da atividade jurisprudencial, ou da atividade jurisdicional, melhor dizendo, nós estamos diante daquele famoso discurso, né, sobre o ativismo judicial. O que seria a mutação constitucional, num primeiro momento? Portanto, seria uma técnica interpretativa que se vale o Supremo Tribunal Federal para alterar o sentido da norma constitucional sem se preocupar com os aspectos formais. Tá? E por isso é muito chamado mutação constitucional como um fenômeno informal, como um método informal de alteração da Constituição Federal. Tá? E nós temos aqui algumas situações que poderiam ilustrar essa mutação constitucional, a exemplo da ação penal 937 no Supremo, que trata sobre a diminuição na prerrogativa de foro. Né? O Supremo Tribunal Federal, nessa ação penal, reduziu drasticamente o número de processos que tramitavam na Suprema Corte a respeito de crimes comuns praticados por parlamentares. O Supremo, nessa ação penal, restringiu dizendo o seguinte: nós só vamos receber processos, crimes praticados, crimes comuns praticados por parlamentares, desde que a conduta esteja ligada ao exercício da atividade parlamentar e durante o mandato. Diferente disso, nós não receberemos mais ações penais nesse sentido. Então houve aí uma mudança interpretativa ligada lá ao Instituto da Imunidade Parlamentar no artigo 53 da Constituição, com a restrição do foro por prerrogativa de função. Tá? Então o exemplo da ação penal é um exemplo de mutação constitucional. Um outro exemplo também bem significativo diz respeito à extensão dos benefícios de licença maternidade às mães adotivas. Né? Isso já está previsto lá no artigo 7º da Constituição Federal, né, da licença maternidade para as mães, e o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 778-889, estendeu o benefício da licença maternidade às mães adotivas. Então, se trata de uma interpretação extensiva do dispositivo constitucional, né, ampliando o seu patamar de ação. Né? Então, se trata de uma mutação constitucional também. Um outro exemplo interessante é sobre a nova interpretação dada ao artigo 52.10 da Constituição, que é aquele dispositivo que trata sobre a competência do Senado em suspender em todo ou em parte decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso. Isso é chamado, nesse julgado, que foi na ADI 3406, de abstrativação das sentenças em controle difuso. Né? Então a gente identifica nessa situação que, em análise de controle difuso feito pelo Supremo Tribunal Federal, em que o efeito da sentença seria inter partes, né, o Supremo poderá conferir efeito erga omnes, com base nessa nova interpretação dada ao artigo 52.10 da Constituição. Também um outro exemplo de mutação constitucional. Agora, é preciso que a gente tente identificar uma linha tênue que diferencia a mutação constitucional
e o ativismo judicial. O ativismo judicial pressupõe uma atitude, uma proação por parte do intérprete, no caso, por parte dos tribunais, em que ele visualiza situações não contempladas pelo legislador constituinte originário, né? E aí a gente pode citar alguns exemplos de ativismo judicial, e podemos de início falar sobre o impedimento da prisão civil para depositários infiéis, né? Isso se dá em torno daquele julgado famoso do Gilmar Mendes, em que teve a sua tese vitoriosa lá no Supremo Tribunal Federal a respeito dessa temática, né? A previsão constitucional ainda continua lá no artigo 5º, né? Mas não se admite mais a prisão civil para depositário infiel. Então, isso com base no Pacto de São José da Costa Rica e tal, né? Naquela nova casta normativa de normas supralegais e infraconstitucionais, todo aquele assunto a respeito dessa nova interpretação constitucional. É um exemplo de ativismo judicial. Um outro exemplo também na concepção de alguns doutrinadores, da qual eu também compartilho, é a interpretação dada na ADO 43 e na ADO 44 sobre o início da execução da pena em segunda instância, né, fazendo uma interpretação ativista com relação ao princípio da presunção de inocência, ao duplo grau de jurisdição e tal. Então isso também é visto por alguns doutrinadores como um ativismo. E por fim, o último exemplo, recente agora, do mês de junho, que tratou sobre a ADO 26, sobre a criminalização da homofobia e da transfobia, embora o motivo seja nobre, mas foi feita ali uma interpretação em malam partem, em que algo não é admitido no direito penal. Tá? Então também é um outro exemplo de ativismo judicial. Para finalizar, é preciso que a gente coloque alguns limites a esse poder constituinte difuso, né? Afinal de contas, qual seria o parâmetro para conduzir ou para desestimular esse ativismo, né? Então aí a doutrina aponta alguns limites, dentre os quais os direitos fundamentais. Então não se admitiria qualquer tipo de mutação constitucional em desrespeito aos direitos fundamentais. O professor e ministro do Supremo Luiz Roberto Barroso aponta na obra dele um outro critério, que seria atender os limites nos sentidos possíveis do texto que será interpretado. Então jamais o intérprete poderia usurpar, né, ou ir além dos limites impostos pela própria norma, né? Então agora, isso é um desafio, o direito ele é uma ciência interpretativa, e cabe aí os tribunais fixarem jurisprudências a respeito do assunto, a doutrina também elaborar críticas a respeito desses julgados e etc. Valeu? Em 18 minutos conseguimos concluir em linha bem rápida a respeito do poder constituinte difuso. Espero ter contribuído com vocês a respeito dessa temática. Valeu, galera? Contem comigo. Um grande abraço.